Perfeito. Então, vamos lá começar a nossa aula aí de nutrição e dietoterapia. Pessoal, da última aula ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem fazer no começo da aula, antes da gente prosseguir com a matéria? Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa no chat. Damiane, boa noite. Alessandro faltou a última aula porque estava sem telefone, ok. Depois dá uma olhada lá, uma visualizada no conteúdo da última aula. Tá certo? Todo mundo consegue me ver, me ouvir bem, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje na aula nós vamos falar. Alessandra, vai ter algum trabalho, né? Os trabalhos da disciplina EAD são postados no portal e vocês têm um tempo para entregá-los, né? Então, todo o material, toda a prova, trabalho, o conteúdo é tirado da apostila, que eles mandam também para vocês. Então, sempre que tem trabalho ou alguma atividade avaliativa, eles mandam lá para vocês avisando que postaram lá no portal, certo? Para vocês entregarem via online também, tá? E as provas também. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa dieta, né? O que é oferecida, ofertada em ambiente hospitalar. Então, a gente tem alguns tipos de dietas, né? Nós temos a dieta VO, né? Que é a via oral, que a gente faz o uso dela pela boca, né? Assim como a ingestão de comprimidos, né? E a gente tem também a dieta enteral. Então, hoje na aula nós vamos falar um pouquinho. Tem a dieta parenteral, que ela é uma dieta de acesso exclusivo, né? A dieta enteral, a gente passa uma sonda nasogástrica, nasoenteral, pela narina do nosso paciente, e depois ele, por essa sonda, ele vai se alimentar e também receber alguns comprimidos, entre outras demandas aí via nasoentérica, tá? Então, dessa forma que é passado a sonda. Depois, as sondas por via parenteral, né? Ela é feita por um acesso central exclusivo, feito aqui, né? Na subclávia, e ela é exclusiva para uso dessa dieta, né? Pacientes que às vezes estão muito desnutridos, estão precisando de uma dieta específica, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Para a gente continuar a falar um pouquinho. Todo mundo está conseguindo ver aí a tela? Saí sem querer. Gente, desculpa. Deixa eu só compartilhar aqui que eu apertei no botão errado. Então, iniciei aqui a transmissão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar aqui ou no chat também, tá bom? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho
né, desse guia de boas práticas de enfermagem em terapia interal, né? Então, a gente vai englobar as terapias que nós vamos utilizar no nosso cotidiano aí, durante a nossa prática do dia a dia, né? Então, depois eu vou deixar esse material disponível para você, quem quiser fazer a leitura, fazer um pouquinho também do conhecimento dele, tá? Lembrando que a nossa apostila que a gente usa para as provas é aquela nossa apostila que a gente usou na última aula, né? Então, hoje, essa matéria que a gente vai ver está lá na nossa apostila também, das páginas 16 até a página 29, tá bom? Aqui eu peguei essa daqui, porque ela é mais, tem algumas ilustrações e algumas outras formas só para a gente ilustrar aqui melhor, tá? Então, deixa eu só achar aqui o início. Aqui. Terapia nutricional oral, né? Então, o que é essa terapia nutricional oral? É a alimentação do paciente, né? Pela boca, né? Então, tudo que nós vamos fazer de forma oral, né? Boca, né? VO também boca, né? Então, o ato de alimentar-se, né? Consigo traz muitos significados, né? Então, Hipócrates, né? Que é considerado o pai da medicina, e a Florence Nightingale, vocês vão ouvir falar muito dela também, né? Que é a fundadora da enfermagem moderna, considerava como parte essencial do tratamento, né? E também para um tratamento bem sucedido. Então, de nada adianta, né? Um paciente aí estar internado e não ter uma nutrição, né? Uma alimentação, não trazer com ele alguns nutrientes para o fortalecimento desse organismo. Então, ao se alimentar, o indivíduo demonstra, né, com esse ato, uma série de representações culturais e sociais. Então, às vezes, ele não é da cidade onde a gente está ali, mas ele traz aquela cultura, né? Na cidade dele, come aquele tipo de coisa, como às vezes em outras cidades, no café da manhã, eles comem mandioca, né? Que é considerado aipim. Então, isso é a representações culturais, né? Até de estados, dentre outros. Então, cada paciente vai trazer consigo essa representação. Então, sendo que a hospitalização geralmente provoca uma ruptura desse modelo, né? Então, o hospital vai ofertar o que ele tem ali disponível, né? Se o café da manhã dele geralmente era mandioca, né, com carne seca, por exemplo, no hospital a gente vai ofertar, né, o que for ali daquela região e o que tiver disponível, né? Então, então, geralmente, ele provoca ruptura desse modelo, né? Seja pela possibilidade de se alimentar junto aos seus familiares, ou por não consumir o alimento que ele deseja, né? Da maneira como sempre ele fez o uso. Então, quando o indivíduo se encontra enfermo, manter-se nutrido é uma prioridade. Então, ali ele está internado, né? Ele também tem que fazer, o que também faz parte do tratamento dele, a alimentação. Ele precisa também estar bem alimentado, ele precisa também ter, né, essa consciência de alimentar-se. Achei que tinha alguém. Ele também precisa desta condição, tá? Parei meu áudio aqui. E então, esse indivíduo precisa, né, quando estar enfermo, trazer a consciência dessa nutrição, porque ele vai gastar energia muito rápido
e o catabolismo proteico vai ser muito rápido. Então, esse paciente, de um dia, às vezes em uma semana, ele pode ficar desnutrido. E isso pode trazer consequências graves e também muito negativas para esse nosso paciente. Então, por isso, dá a importância de manter o paciente nutrido para ele não ter outras formas prejudiciais na internação que possa interferir essa prática aí da desnutrição, tá? Então, é notório que a internação hospitalar causa grande impacto no paciente e em seus familiares. E que muitas vezes a própria mudança de ambiente pode levar à inapetência, né? Que a inapetência significa falta de apetite. Então, é a razão pela qual a aceitação alimentar deve ser cuidadosamente monitorada. Por isso que é importante, né? A gente ofertar alimentação para o paciente, perguntar, né? Se ele realmente fez uma boa alimentação, verificar ali com esse paciente qual que foi o tamanho, né, da refeição que ele fez, se ele fez total, se ele fez só um quarto, 2 quartos, verificar, ter esse olhar também sobre a alimentação do nosso paciente, tá? Então, embora a gastronomia hospitalar tenha evoluído nas últimas décadas, né? Porque a gente sabe que lá atrás não era muito agradável, né? A gente já vem, assim, com a percepção de que comida de hospital não é legal, né? Mas, de uns tempos para cá, o pessoal vem trabalhando essa questão de cardápio, facilitando também a entrada, às vezes, de alguma refeição que esse paciente gosta, né? Porque ele está internado, mas não significa que ele vai ter que, né, às vezes, se privar de comer alguma coisa que ele gosta. Às vezes, junto com a nutricionista do hospital, eles podem aí trazer, ofertar também alguma medicação que seja, né, do desejo e do agrado desse nosso paciente. Então, mas nem sempre, né, se obtém o êxito na tarefa de melhorar o consumo alimentar do paciente e faz necessária a implantação de outras estratégias. Uma vez eu trabalhava em hospital e o paciente estava com vontade de comer feijoada, né? E no cardápio do hospital tinha feijoada para os funcionários, né? Então, o pessoal ali da equipe multidisciplinar, né, o pessoal da enfermagem, notou-se, né, que esse paciente estava querendo fazer o uso dessa refeição especial e a nutricionista entrou em um acordo para ofertar essa nutrição para ele. Então, foi-se atendido e ele ficou, né, alimentado aí com a feijoada que ele estava querendo, né? Então, cada paciente, né, cada caso pode ser e também refletido aí para trazer-se uma melhora no estado nutricional do paciente. Porque também, às vezes, aquele paciente está ali internado há uma semana, mas ele não consegue comer a comida do hospital, né? Porque ele já vem, às vezes, né, pensando que a comida é ruim, que com aquele, né, bloqueio para aquele alimento. Então, às vezes, é uma forma também desse paciente se alimentar, né, de uma forma positiva, ficar nutrido também, porque ele optou por uma comida diferente, né? E ele fez o uso desta comida diferente para ele. Então, isso já vem mudando já tem um tempo, né? Aqui é a suplementação nutricional oral, né? Que é a SNO. É uma importante ferramenta na prevenção, tratamento e reabilitação do paciente desnutrido, com ou sem risco, né, de desnutrição. Porque o paciente desnutrido, ele vai gerar diversas outras complicações, né, e consequências negativas no seu tratamento. Por isso que é muito importante essa suplementação, seja ela de forma oral ou de forma enteral, da sua forma que foi precisa, né? Então, alguns estudos já comprovam
que a suplementação nutricional oral pode melhorar a performance do paciente em diversos aspectos, né? Como ganho de força muscular e melhor desempenho em atividades básicas, além de reduzir o tempo de internação e os custos hospitalares. Porque quando a gente está, né, ali, às vezes, não comendo uma comida que a gente gosta, a gente perde tudo isso, né? Então a força vai diminuindo, perda muscular, né? No idoso é muito comum. O idoso perde muita massa muscular muito rápido, né? Com a desnutrição, então, principalmente. Então, é uma forma também de otimizar aí o ganho desse paciente com outras atividades básicas, para ele conseguir levantar para tomar banho, né? Ele vai precisar de ter uma força muscular boa, para ele ir ao banheiro, conseguir escovar os dentes sem auxílio aí da equipe. Então, isso já é um fator positivo que também acrescenta aí, né, o tempo da internação e o custo dos insumos também hospitalares, tá? Então, os suplementos são um meio acessível, seguro para administração de micro e macronutrientes, melhorando dessa forma o aporte proteico do paciente e não consegue aceitar a dieta por via oral em sua totalidade, tá? Então, aqui uma forma ilustrativa, né, do paciente aí com indicações e contraindicações da suplementação nutricional oral. Então, para que essa suplementação seja feita, é importante que a indicação seja adequada. A nutricionista, junto com a equipe multidisciplinar, vai estar avaliando esse paciente para ver qual que é a nutrição adequada para ele, o que ele precisa. Porque tem uma ampla variedade de suplementos. Então, ela precisa, né, ver qual que vai ser eficiente aí para aquele paciente com aquela determinada necessidade, tá? Então, aqui, ilustrando aí, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Então, nós vamos ver indicações da suplementação oral. Tudo que é indicado, né? Então, eu tenho risco de desnutrição para pacientes previamente desnutridos. Então, ele tem indicação de suplementação oral. Sarcopenia, né? Que é uma condição clínica comum em idoso, que isso ocorre, né? Que é sarcopenia? A perda de massa muscular e perda da funcionalidade subcutânea, simultânea. Então, esse paciente vai perdendo, né, a musculatura e ele vai ficando como se fosse aquelas peles flácidas. Isso é sarcopenia, né? Então, paciente que tem uma perda grande de massa, ele precisa fazer também a suplementação oral. Demanda metabólica aumentada, né? Então, pacientes gravemente enfermos, porém estáveis hemodinamicamente, dialíticos, pós-operatórios de grandes cirurgias, entre outras condições clínicas, em que o organismo é levado à situação de grande consumo calórico proteico, né? Então, eu preciso fazer esta nutrição desse meu paciente para o tanto de calorias que ele está perdendo, né? O tanto de massa, o tanto que esse metabolismo aí está consumindo, eu preciso fazer a substituição desse nosso organismo. Depois, lesões por pressão. Por quê? Porque também vai consumir, né, do paciente, às vezes ele vai ficar mais fraco, né? E eu preciso suplementá-lo, né? Então, câncer. Também preciso fazer esta suplementação, né? Desde que não afete os órgãos, né, que são responsáveis pela deglutição e absorção. Senão a minha suplementação vai ser em vão, né? Vai ser desnecessário. Preparo pré-operatório. Então, dependendo do caso aí desse nosso paciente,
vou precisar fazer também uma suplementação via oral. E se a aceitação da dieta oral for menor que 60%, eu preciso também suplementar esse nosso paciente, tá? E as contraindicações aí para a suplementação, né? O que eu não posso fazer quando esse meu paciente for suplementado, né? O que eu não posso? Então, impossibilidade de administração por via oral. Aí nessa foto a gente vê um paciente entubado, né? Então, se o paciente se recusa a receber essa alimentação, essa suplementação via oral, né, eu não posso colocar lá a força, né, que o paciente precisa engolir, né? Disfagia grave, vômitos, intubação orotraqueal, né, que também é uma impossibilidade de estar fazendo a deglutição, e ele não vai conseguir fazer essa suplementação, tá? Então, trato gastrointestinal não funcionante, cirurgias gastrointestinais de grande porte, geralmente associada, né, ao ilio paralítico. Então, fístulas também gastrointestinais, síndromes e isquemia mesentérica, por exemplo, também são grandes potentes para ser contraindicado, né? Por quê? Porque ali no intestino é onde que vai ocorrer a absorção. Então, se não tem o funcionamento dessas estruturas, né? Então a gente não faz a suplementação, tá? Depois, instabilidade hemodinâmica, se o meu paciente está grave, né? Eu não faço também a suplementação. E alergia ou intolerância a alguns componentes do suplemento. Então, se o pessoal aí tiver alergia, também a gente não pode usá-los. Alguns tipos, né? Então, a gente tem o suplemento em pó, o suplemento líquido e também o suplemento espessado, que são algumas formas que eles vão fazer aí a oferta para esse paciente. Então, para os profissionais da equipe de enfermagem, é importante saber que, assim como no caso das medicações, oferecer o suplemento certo para o paciente certo, na hora certa e na via de administração correta, é fundamental para o sucesso do tratamento. Ah, mas é só um suplemento, né? Não vai fazer nenhuma diferença. Mas se às vezes esse paciente está com uma prescrição de suplementação aí de, por exemplo, né? 300 mil, né? Só um exemplo. Mas 300 mil de suplementação e a nutricionista, né? Tá ali achando que todo dia ele tá recebendo 300 mil, no final ter um ganho maior, né? De suplemento e de massa. Se a gente estiver dando, às vezes, 100, esse paciente vai sair prejudicado, né? Porque é um paciente que precisa de muito e, às vezes, ele não está recebendo a oferta que está ali nessa demanda, né? Então, a gente também precisa fazer a conferência aí desses certos, né? Suplemento certo, paciente certo, hora certa, via de administração correta, para ter um sucesso na aplicação aí desse suplemento, ok? Então, aqui, alguns tipos, né, de suplementos que a gente tem. Então, isso ele já vem pronto, né? O nutricionista vai fazer para nós o levantamento de quanto que esse paciente vai precisar, ela vai fazer os cálculos, ela vai fazer os nutrientes que são necessários, né? Porque às vezes esse paciente está com o intestino preso ou solto, ele precisa de mais proteína, né? Ele precisa de fazer um controle glicêmico. Então, ela vai fazer todo esse acompanhamento, né? Se esse paciente consegue fazer o uso dessa dieta mais espessa, tem que ser mais líquida, né? Tudo isso ela vai fazer a conferência e depois vai passar para nós enquanto prescrição de nutrição. A gente vai só executar, tá? Então, aqui só para
conhecimento mesmo, alguns tipos de suplementos existentes, né? Para a gente conhecer também um pouquinho desses suplementos. Então, a importância, né, de acompanhar esse paciente com essa alimentação. Então, pessoal, a equipe de enfermagem tem um papel fundamental no monitoramento do paciente, em diversos aspectos. Mas quanto à alimentação, seu papel pode ser determinante para sua recuperação, né? E deshospitalização. Além disso, o registro da aceitação da dieta oral, quando realizado corretamente, pode fornecer subsídios importantes para os demais profissionais da equipe, né? Multiprofissional. Então, quem que é essa equipe multiprofissional? Médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Então, também diferenciam suas condutas, como, por exemplo, a indicação de passagem de sonda nasoenteral, né? Então, para o registro fidedigno, recomenda-se que seja padronizado, né? Visivelmente, como a gente vai demonstrar aqui na figura abaixo, né? Ilustrativa. Então, a equipe de enfermagem, né? Aí, quando faz a oferta desse alimento, ela vê aí quanto o paciente teve de aceitação da dieta oral. Então, por porcentagem. Algumas instituições usam por 1/3, 1/4, né? Divide o prato em 4. E cada uma vai ter sua especialidade, né? Especificidade. Então, por exemplo, se o paciente aceitou metade do prato, neste caso, a anotação deve ser registrada como 50%, né? A dieta aí que foi ofertada para esse paciente. Então, aqui nesse modelo, vou abrir aqui um pouquinho mais, 100%, né? Ele aceitou toda a dieta. Então, eu vou colocar lá no meu prontuário a aceitação desse paciente foi 100%. E é de extrema importância também, pessoal, a gente colocar, né, no nosso prontuário quanto que foi a aceitação desse paciente, se ele aceitou a dieta completa, se ele aceitou, né, meia dieta, e para essa avaliação multidisciplinar, né? Então, aqui, 75%, mais da metade, né? Então, ele comeu aí um pouco mais. 50% comeu metade, né? Depois 25% ficou aí um pouco, e depois nada, né? Nesse caso aqui, eles dividiram o prato em 4 pedaços, né? Como se diz assim, 4 pedaços, para saber a porcentagem. É uma forma também bacana da gente identificar também se esse paciente está alimentando bem. Porque o paciente que às vezes está internado e não está fazendo a alimentação, dependendo da quantidade de dias que ele está internado, possivelmente ele pode ser um candidato forte, né, para ganhar, para fazer, né, uma passagem de sonda, uma indicação de sonda nasoentérica, né? Por isso que é importante colocar os dados de uma forma fidedigna, tá? Então, aqui, né, que os resultados da suplementação não são imediatos, são necessários no mínimo algumas semanas, porque esse paciente apresenta o ganho de força muscular. Então, tem que ser uma tentativa, né, diária aí para ter este ganho. E a adesão do paciente depende também da atuação da multiprofissional, né? Então, como a equipe de enfermagem geralmente é que administra o suplemento com o paciente, então, procura aí também, né? Falar para o paciente a importância, que é importante para o tratamento, e tentar também aí junto ofertar às vezes um sabor que ele gosta, que ele prefere, né?
sempre ficar atento também a esses detalhes. Então, por que é importante, né, a suplementação? Porque é uma prevenção e um tratamento da desnutrição, sendo que a enfermagem tem um papel importante na administração, monitoramento e registro adequado da terapia e de seus resultados, tá? Então, por isso que é importante aí esta suplementação de forma oral. Então, aqui, pulando já para o próximo, né? Vamos falar um pouquinho aí da terapia nutricional enteral. Então, essa terapia nutricional enteral é essa de forma de sondagem. Então, esse paciente não tem, às vezes, apetite ali na hora da alimentação, não comeu nada, já vem aí uma semana já apresentando inapetência, então vai fazer mais algumas tentativas e depois vai começar a nutrição enteral para o suporte desse paciente, tá? Então, sabe-se que pacientes desnutridos têm piores desfechos clínicos. Vários, né? Desfechos clínicos. Mas gerando retardo no tempo de recuperação e aumentando a internação. Taxas elevadas de reinternação e menor qualidade de vida. Por esses fatores, a terapia nutricional tem sido amplamente discutida. Então, a avaliação da viabilidade do trato gastrointestinal, né, é o primeiro item para identificar a terapia nutricional enteral, além de outras condições clínicas e doenças, né, que possam comprometer o nível de consciência ou dos movimentos mastigatórios ali do paciente. Então, se esse paciente não faz o uso, não tem uma boa aceitação, né, de uma alimentação endo-VO, né, mastigando, comendo, pode-se optar aí pela terapia nutricional enteral. Então, quais são as principais indicações para o uso da terapia nutricional enteral? Então, a ingesta oral, né? Impossibilitada. Ele não consegue fazer uso de qualquer alimento, né? Ele não consegue deglutir ali qualquer alimento. Qual que é a condição clínica? Inconsciência, anorexia, lesões orais, né? Acidentes vasculares encefálicos, neoplasias, né? Que são os cânceres, doenças desmetilizantes e a intubação, tá? Então, esses são algumas das condições aí clínicas que esse paciente está impossibilitado. Então, por essas razões, vai fazer o uso da terapia nutricional enteral. Outra ingesta oral, insuficiente, né? Então, ele faz o uso, às vezes, aí de 20%, 25% só, né, da alimentação. Qual que é a condição clínica? Trauma, sepse, alcoolismo, depressão ou queimaduras. Pode também ser causas de indicação para terapia nutricional enteral, tá? Então, outra ingesta oral. Produz dor ou desconforto, né? Então, a doença de Crohn, colite ulcerativa, carcinoma do trato gastrointestinal, pancreatite, quimioterapia ou radioterapia, né? São também indicações aí para a terapia nutricional enteral. E depois a disfunção do trato gastrointestinal, né? E a condição clínica, síndrome da malformação, fissura, síndrome do intestino curto. Então, esses pacientes em acompanhamento ambulatorial, né? A
Nutrição enteral é indicada quando há risco nutricional alto ou incapacidade de atingir mais de 60% das necessidades nutricionais por via oral, no período de 7 a 14 dias. Se tem 14 dias que esse paciente não faz, né, uso de alimento, não deixa nem fazer a suplementação, ele não consegue se alimentar de forma alguma, então vai aí fazer a passagem dessa sonda, né? Onde para ajudar na alimentação e o fator nutricional desse nosso paciente, tá? Então, alguns benefícios, né? Mas eu vou passar essa sonda, mas o paciente vai ficar consciente com essa sonda, né? Inconsciente com essa sonda, eu preciso também avaliar os benefícios, né? Porque quando o paciente está nutrido, né? Tem ali uma força muscular significativa, ele consegue voltar aos poucos às atividades do dia a dia, isso tem um peso maior, né? Que pode resultar também em alguns benefícios. Então, os benefícios não nutricionais, né? Então, menor tempo de hospitalização, manutenção da integridade da mucosa intestinal, melhora na capacidade de absorção, produção de IgA secretora, efeito trópico nas células epiléticas, redução de visceres de patógenos endógenos, menor incidência de úlceras por estresse e de lesão tópica intestinal, redução da mortalidade e menor incidência de sepse. Então, isso são alguns benefícios não nutricionais para o paciente quando ele está usando aí a terapia nutricional enteral, tá? E outros imunológicos, né? Modulação das células para melhora da função imunológica sistêmica. Então, o organismo todo vai ganhar. Ele todo vai produzir modulação celular para melhorar aí essa função. E os benefícios quanto metabolismo, né? Metabólicos. Então, tem aí um aumento da sensibilidade à insulina através da estimulação de incretinas, redução da hiperglicemia, redução de hipermetabolismo e catabolismo associado à resposta inflamatória e alguns benefícios também nutricionais, né? Oferta de calorias e proteínas, oferta de micronutrientes e antioxidantes. Preservação de massa magra também é importante aí nos fatores nutricionais para esse paciente, tá? Então, algumas contraindicações de terapia nutricional enteral. O que é contraindicado? Então, os fatores limiares para o uso da terapia nutricional enteral são tão importantes quanto a indicação correta. Então, as principais contraindicações para o uso da terapia nutricional enteral são disfunção do trato gastrointestinal, obstrução mecânica do trato gastrointestinal, refluxo gastroesofágico intenso, íleo paralítico, hemorragia gastrointestinal, vômitos e diarreias graves. Então, isso tudo são fatores, né? E também fístula do trato gastrointestinal de alto débito, né? Maior do que 500 ml por dia. Pancreatite aguda grave e paciente em estado terminal da doença. Então, essas são as contraindicações aí da terapia nutricional enteral, tá? Então, alguns tipos e apresentações aí dessa terapia nutricional enteral, tá? E algumas
alguns alunos, né, perguntou, né, sobre como que é, né, se a gente ia ver um pouquinho de como que funciona, né, o ligamento. Eu vou ver se na próxima aula eu consigo trazer para vocês, então, um videozinho, né, eu deixo de link, depois todo mundo assiste, acho que vai ser mais fácil. Falando um pouquinho, né, de como instalar essa dieta, de como ligar a bomba, né, dos tipos de bomba mais comuns que a gente vai ver, eu deixo para vocês também em anexo aí para vocês fazerem esse acompanhamento, tá? Então, a dieta, né, enteral pode apresentar no sistema aberto ou no sistema fechado. O sistema aberto pode ser encontrado de forma líquida, né? Então, envasado em alguma embalagem e não pode ser apresentado em pó. A dieta em pó exige a reconstrução com água mineral ou filtrada. E essa água é recomendada pelo fabricante ou pelos nutricionistas. Então, em ambas as formas, é necessária a manipulação da dieta e, após a manipulação, que seja administrada em temperatura ambiente num período de até 4 horas, através de frascos e equipos descartáveis específicos para essa finalidade. Então, na vigência que sobra da dieta enteral no frasco, né, o tipo Tetra Pak, o restante deverá permanecer armazenado sob refrigeração num período máximo de 24 horas e com a identificação do frasco contendo o horário da abertura. Então, isso para o sistema aberto, tá? Então, que fosse aí manipulado. Então, o sistema fechado, envasado em embalagem totalmente vedada, estéril, livre de qualquer contaminação. Ela pode ser mantida em temperatura ambiente, tá? Menor que 40 graus Celsius, pelo prazo de 24 horas e até 48 horas após conexão do equipo, tá? De acordo com o fabricante. Então, permanecendo o sistema, né? O frasco da dieta, equipo e a sonda de alimentação. Tudo isso no sistema fechado e conectado durante todo o período de validade recomendado. Então, os principais benefícios do uso do sistema fechado dentro do ambiente hospitalar são minimização da carga de horário de trabalho, né, e menor risco de contaminação, por não ser necessária a manipulação desse conteúdo. Então, se eu tenho uma dieta aí com o sistema aberto e tenho que ficar trocando ela de 4 em 4 horas, isso vai gerar mais trabalho. Então, a gente precisa também pensar na otimização desse trabalho, que às vezes tem também vários outros afazeres, né? A todo momento a gente precisa ter essa redução também. A apresentação dos frascos podem variar em volume de 500 ml a 1.500 ml, o que possibilita o ajuste adequado da dose diária, minimizando o desperdício em casos de início, progressão ou desmame da sonda nasoentérica, né? Então, quando comparado o risco de contaminação de sistema aberto e fechado, existem poucos estudos, né, que demonstram menor taxa de sistema fechado em relação ao aberto. O risco de contaminação é relacionado às condições de higiene do local, de preparo e treinamento das pessoas envolvidas no processo. Fato esse que enfatiza a importância da adoção de um local limpo e treinamento eficaz para todo o processo da manipulação, preparo e instalação da sonda nasoentérica, tá? Então, aqui na figura 1, a gente tem um tipo, né, de sonda líquida em diferentes apresentações, tá? Então, essa primeira aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem ela mais. Ó. Então, essa primeira é um tipo de dieta que a gente vai ver muito em hospital. Então, essa é a dieta de 500 ou 1.500 ml, que a gente vê ela bastante no hospital para uso aí dos pacientes que estão internados, tá? Então, essa daqui do meio é uma caixinha
né? E ela geralmente, a gente vai vê-la em, às vezes, pacientes de domicílio. Então, o paciente está fazendo uso de dieta enteral no domicílio e a gente vai ver com mais frequência esta forma da dieta, tá? E depois ela sim também a gente vai ver muito em ambiente hospitalar, tá? Então, aqui na figura 2, a gente tem as apresentações em pó, tá? Então, os frascos, né, podem ser estilo aqueles frascos de leite em pó da criança, que a gente pode também se, né, comparar, pode ser parecido, ou também saquinhos desses aqui do lado. Então, essas são as duas formas de apresentação da dieta em pó, tá? Então, a nutrição enteral, o sistema aberto e o fechado, possuem características que se diferenciam. Então, assim como vantagens e desvantagens, tá? Então, sistema de administração da sonda nasoentérica, vantagens e desvantagens, tá? Então, sistema fechado, vantagens. Minimização da carga de trabalho, né? Risco de menor contaminação. Então, se eu pus ali a mão, comecei a manipular essa dieta uma vez no dia, então o risco de contaminação também é menor, né? Lembrando também da carga de trabalho que vai ser também menor. E alguma das desvantagens, tá? Impossibilidade da reutilização, né, em caso de desconexão para exames ou procedimentos, e a necessidade de treinamento com bomba de infusão na maioria dos casos. Então, essa dieta do sistema fechado, nós vamos usar uma bomba de infusão específica para ela. É simples, é fácil para o uso, né? Mas tem a necessidade desse treinamento com ela. E a apresentação dela vai ser de forma líquida, tá? O sistema aberto. Quais são as vantagens de usar essa sonda em sistema aberto? Possibilidade de períodos sem a dieta desconectada, né? Liberdade para outras atividades e facilidade no manuseio do sistema, né? Então, também é uma vantagem aí para o sistema de dieta aberto. Algumas das desvantagens. Risco de contaminação, quanto não utilizado técnicas assépticas adequadas, e a apresentação dela é de forma líquida ou de forma em pó. Gente, só um minutinho aqui. Então, aqui a gente viu algumas vantagens e desvantagens aí dessa dieta, tá? Então, a administração da terapia nutricional enteral. Então, ela pode ser administrada de uma forma. Então, ela pode ser administrada de forma contínua ou intermitente, né? Em bolos também aí de forma de bomba de fusão. Então, não existe uma forma, né, que seja uma melhor que a outra. Então, vai depender do caso clínico e da condição de cada paciente, né? No ambiente hospitalar, principalmente nas unidades de terapia intensiva, a infusão contínua em bomba de infusão é mais utilizada para melhorar a tolerância. Então, também para facilitar a progressão e aceitação das fórmulas enterais e diminuir complicações, como náuseas e vômitos.
Então, a infusão intermitente, né, que é em bolos, lá naquela bomba de infusão, também é indicada a pacientes que possam parâmetros hemodinâmicos estáveis, né, e que tolerem volumes grandes da dieta enteral. Então, sabe-se que a via gástrica, né, tanto por sondas nasais, orais ou gastrostomias, né, que é aquela que vai lá na barriga, requer funcionamento intestinal e reflexo de vômito para proteção das vias aéreas. Então, permite alimentação em bolos. Então, pela capacidade reservatória gástrica e boa aceitação, as fórmulas, boa aceitação à fórmula. Já a via intestinal, duodenal ou jejunal, né, tanto por sondas nasais, orais, né, ou jejunostomia também, lá no intestino, pode reduzir o risco de aspiração pulmonar. Então, em cada paciente, né, com gastroparesia ou outros fatores de risco, como broncoaspiração, mas requer dietas mais hipoosmolares e não tolera infusão em bolos ou infusão intermitente de grandes volumes, tá? Então, o método ideal para administração da sonda da terapia nutricional enteral ainda é desconhecido, tá? Porém, frequentemente em pacientes graves, a infusão deve ser realizada de forma contínua, em sistema fechado e com auxílio de bombas de infusão. Esse método permite controle rigoroso da infusão e teste de tolerância de forma indicada, tá? Então, já a infusão na fórmula intermitente ocorrerá com frequência, né? De 4 a 6 doses diárias, né? Que são aquelas que a gente vai fazer de forma desmembrada, né? Então, semelhante aos horários das refeições realizadas por VO. Então, o volume pode variar de 200 a 40 ml. A via de preferência é a gástrica, né? Pode ser fisiológica. E tolerar maiores volumes da dieta quando comparada à via intestinal. Então, no ambiente hospitalar, recomenda-se a transição de forma contínua para intermitente com visitas e observar a tolerância do trato gastrointestinal. Então, o procedimento de administração em bolos consiste em aspirar a dieta com auxílio de uma seringa, né? Aí, de até 60 ml. Conectar a sonda enteral e administrar a dieta gradativamente, com um tempo de infusão em torno de 15 a 60 minutos. E monitoramento, né? Para evitar possíveis transtornos digestivos pela rápida administração. A forma gravitacional, né, então, consiste na administração da dieta enteral, de gota a gota. E a altura mínima, né, tem que ser aí, no mínimo 30 centímetros acima da cabeceira do paciente. E o controle da infusão ocorre por meio do equipo, né, que ele vai fazendo aí a administração. Então, permitindo a administração mais lenta que da bomba de infusão, tá? Então, aqui algumas das vantagens e desvantagens dos diferentes métodos de infusão, né? Que nós vamos apresentar aqui. Então, o método contínuo, né? Tô lá no hospital fazendo aí a bomba, em bomba de infusão, essa dieta nutricional. Quais que são as vantagens? Melhora a tolerância em quadros graves e agudos, né? Precisão do volume infundido e tempo programado. Eu não vou precisar ficar indo lá nesse meu paciente de hora em hora para ver se essa dieta acabou, né? Se ela tá correndo, como é que tá.
Então, esse paciente, quando às vezes a dieta foi interrompida, vai apitar-se, né, o sistema, e também esse paciente vai ter uma melhor tolerância, né, aí no quadro. Algumas desvantagens. Então, a necessidade de treinamentos da equipe, né, com a bomba de infusão, às vezes o hospital aí vai renovar esse quadro de bomba de infusão. Então, a gente vai precisar treinar bem essa equipe para saber, né, quando tiver um erro, quando der alguma coisa diferente. E a restrição, né, contraindicação da desconexão do sistema aí de pelo menos 24 horas. Então, se esse paciente precisa fazer um exame, que não pode entrar com nada e eu for desconectar essa dieta e eu tiver acabado de colocar a dieta, esse paciente vai perder, né, a dieta toda. Nós não vamos poder reutilizar depois de desconectado do meu sistema, tá? Então, em bolos, administração rápida, mais tempo livre para outras atividades, né? Então, desvantagens dela: baixa tolerância com sondas em posição jejunal. Então, também algumas das vantagens do método grave, né? Fácil adaptação de volume, mais tempo livre para as outras atividades, né? Então, tendo aí mais otimização aí para as outras necessidades. Então, as desvantagens. Então, necessidade de controle de gotejamento do volume prescrito, necessidade de mais insumos, né? Como suporte de soro, equipo e frascos para administração, quando comparado à administração em bolos. Então, vai ser outras necessidades também que nós vamos precisar, né? Então, aqui ilustrando para vocês a administração desta dieta em bolos, né? Deixa eu só ver se alguém falou alguma coisa no chat. Não? Se alguém tiver alguma dúvida, viu, pessoal? Pode perguntar. Eu levantei minha mão aqui sem querer também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Pode me interromper aqui que a gente dá o segmento. Então, aqui, gente, uma ilustração da administração da dieta em bolos. Essa dieta, né, a gente vai ver muito quando o paciente, às vezes, tem alguma jejunostomia, gastrostomia, e essa dieta não está mais ali na fossa nasal, né? Com essa sonda nasal. Ele tá com essa sonda em outro formato. Então, para fazer a administração dela, a gente faz em bolos, né? Que é essa maneira aí que a gente faz a seringa. Então, aqui ficou bem ilustrado como que é essa administração, tá? Aqui outra forma, né? Administração da dieta. Deixa eu ver só se tem a outra aqui. Não tem. Mas aqui é a administração da dieta por gavage, né? Então, é essa dieta aqui que a gente coloca no soro pendurada no equipo, tá? Passe aí a transformação do frasco, daquele frasco que a gente viu, né? Quando o paciente está, às vezes, né, em domicílio, ele precisou ficar internado, e faça aí o uso desse modelo aqui na dieta, tá? Então, a administração da dieta enteral deve ser realizada com o paciente posicionado em decúbito elevado, de 30 a 45 graus. Isso é muito importante, porque se o paciente estiver em uma posição plana, pode trazer gravíssimas consequências, porque ele pode engasgar,
pode, né, migrar essa dieta para outra parte do corpo e fazer, às vezes, alguma aspiração ali e tendo algumas complicações, tá? Então, na impossibilidade de uso de cama hospitalar, então, disponibilizar essa elevação de decúbito, né, com apoio de travesseiros, entre outros. Então, a irrigação da sonda deve ocorrer com água mineral ou filtrada, por meio de uma seringa dosadora, auxiliando na hidratação e verificação também aí da perviedade. Então, é importante também ressaltar a necessidade da lavagem da via com frequência, né, para minimizar o risco de obstrução da sonda. Ao término da administração da sonda nasointerna, realize novamente a lavagem com a seringa dosadora para manter a via limpa, tá? Então, por que a gente fala que é importante fazer essa limpeza, né? Quando a gente faz o uso da sonda, da dieta, pode ser que fique, né, alguns resquícios de dieta pelo caminho, que a sonda é extensa, então pode ser que ali no meio pare alguma coisa nessa sonda. Então é muito importante fazer a limpeza para que nada fique no caminho e não leve à obstrução. Quando o paciente está no hospital e às vezes obstrui, é mais tranquilo, né? Porque aí esse paciente ali tem a equipe, o enfermeiro que vai passar essa sonda, então é mais tranquilo. Agora, quando é em casos de domicílio, né, que o paciente está fazendo uso de dieta e essa sonda obstruiu, aí tem que levar esse paciente para o hospital, né, para fazer uma nova passagem de sonda, porque essa sonda foi obstruída, tá? Então, é de supra importância, suprema importância, né? Fazer aí a higienização com a lavagem com uma seringa, né? Acabou ali de fazer a administração, vou passar aqui rápido essa seringa com água para desobstruir a sonda, tá? E assim também a gente vai vendo se às vezes a sonda ficou obstruída, né? Está tendo resistência, ou às vezes também a pessoa passou um comprimido, né? Não esqueceu de passar água. A gente faz também, a gente vê ali quando tem alguma coisa obstruída nessa sonda, tá? Então, o monitoramento da terapia interal nutricional. Então, embora seja a primeira opção terapêutica, né? A terapia nutricional interal não é isenta de complicações. Então, principalmente aquelas relacionadas à falência do trato gastrointestinal em pacientes graves. Então, o monitoramento deve ser guiado por protocolos clínicos, né? Validados e adaptados para a realidade de cada instituição. Então, os membros da equipe devem ser bem treinados, né? A fim de seguir os protocolos estabelecidos. Então, sendo assim, como registro em prontuário, deve ser preciso, permitindo aí auditoria de dados e análise da qualidade da assistência. Então, por isso que é importante, né, sempre registrar de forma fidedigna o que acontece. Então, esse paciente perdeu, né, obstruiu, eu vou colocar de forma correta aí também nesse prontuário o motivo, né? Colocar o que aconteceu, para eu também, depois, caso venha a auditoria, eles saberem também por que foi gasto, às vezes, 2 ou mais sondas com esse paciente, né? Então, não conseguiu desobstruir, né? Ou, às vezes, tirou e obstruiu novamente, viu que essa sonda veio com defeito. É de suma importância também colocar os pontos, né, em relatórios. Então, aqui um pouquinho dos principais objetivos do monitoramento da terapia nutricional interal.
Então, definir as metas e objetivos da terapia nutricional integral, de acordo com o quadro clínico apresentado. Monitorar continuamente a terapia nutricional, verificando-se os sinais clínicos, para os parâmetros nutricionais e funcionais do paciente. Verificar, né, de rotina, tolerância metabólica e gastrointestinal. Por quê? Se às vezes esse paciente não está tolerando, eu preciso mudar aí essa dieta dele. Eu preciso trocar para fazer alguma adaptação com esse paciente, porque se ele não está tendo aí a tolerância, eu preciso de uma forma que ele tolere, né? Que seja de bom uso para fazer aí o uso dessa dieta, né? E ele também tem que estar, essa dieta tem que estar sendo boa para ele, né? De forma metabólica, que ele consiga aí absorver o máximo possível e também conseguir fazer a recompensa desta massa magra também, recompensando a que foi perdida, tá? Pessoal, até agora alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma. Não. Tá. Então, continuando aqui. Então, a terapia nutricional integral, quando iniciada, desculpa, gente. Então, a terapia nutricional integral, quando iniciada, preconceituosamente em pacientes com diferentes cenários assistenciais, contribui para a oferta proteico-calórica mais efetiva, estado nutricional adequado e melhor desfecho clínico desse paciente. Então, a administração da nutrição integral faz parte do cuidado de enfermagem e reconhecer as diferentes formas de invase, né? Assim como métodos de infusão, pode auxiliar no monitoramento de forma sistemática, minimizando riscos de complicações e eventos adversos, tá? Então, é de extrema importância também a nutrição enteral. Então, aqui, deixa eu ver se tem as ilustrações. Ai, ótimo. Vou mostrar para vocês só essa parte aqui, que é muito grande, não dá para a gente falar tudo, porque o nosso tempo já não vai dar tempo de falar tudo, né? Então, aqui, alguns dispositivos e acessórios dessa terapia nutricional integral. Então, considera, né? Ela é considerada a via mais fisiológica para administração de nutrientes na impossibilidade de alimentação por via oral, a terapia nutricional integral. Então, tem o objetivo de manter a recuperação, o estado nutricional por meio de sondas e tubos de alimentação. Então, a escolha do acesso enteral deve considerar as necessidades e características de cada paciente. Então, como condição anatômica, estado clínico atual e perspectiva, né? Risco de aspiração e prevenção de tempo para a terapia nutricional integral. Então, pessoal, aqui, né, as vantagens da via nasogástrica. Deixa eu só ver aqui.
É uma via de curta duração, tá? Então, às vezes, nós vamos utilizar, né, para, às vezes, pacientes em tentativas de autoextermínio, que eu vou colocar essa sonda e depois eu vou retirá-la para. Porque eu queria uma forma rápida, tá? Só para o início rápido aí e depois fazer a retirada dela, tá? Então, vantagens. Utiliza o processo digestivo, né? Hormonal, bactericida do estômago. Então, permite alimentação em bolos, né? A gente pode fazer alimentação igual aquela figura que a gente viu mais acima, né? Pela capacidade de reservatório do estômago. Fácil posicionamento da sonda, progressão da dieta de forma mais rápida, melhor aceitação nas fórmulas hiperosmólicas. E as desvantagens, risco elevado de broncoaspiração em pacientes, gastroparesia, doença neurológica e decúbito a 0 grau, tá? Então, algumas vantagens e desvantagens. Aqui, né, indicação para passagem de sonda enteral, a gente já viu lá naquele quadro acima, então eu vou pular um pouquinho. E aqui eu vou abrir para vocês. Opa, achei que tinha saído. Verem aqui um pouquinho da sonda nasoenteral. Essa sonda é que a gente passa, né, pela fossa nasal e faz a alimentação desse paciente, tá? Aí nas dietas que a gente viu mais acima também, de forma hospitalar ou até domiciliar também, tá? Essa sonda deve ter, em média, uns 90 centímetros, de 80 a 90 centímetros, e ela tem um fio guia dentro, onde esse fio guia liga, vai levando, né, movimentando a sonda para ela ficar mais rígida. Depois a gente retira esse fio para fazer a administração da dieta, né? Então o fio guia também ajuda na localização dessa sonda. Então, quando a gente introduz a sonda e ela chega lá no estômago, através do fio guia, a gente vai ver se essa sonda está bem posicionada, se é realmente ali que a gente quer que ela permaneça, tá? Então, por isso que é importante ter o fio guia. Mas depois a gente posicionou, fez o raio-x, viu que é isso mesmo, retira-se o fio guia e faz a conexão, né, do equipo. Eu não sei se está dando para ver, mas é aqui nessa parte aqui que a gente vai conectar o equipo da dieta nessa sonda, tá? Então, vou passar só as imagens aqui para dar tempo da gente ver todas, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma passagem de sonda nasogástrica, né? Ou nasoentérica. Então, a gente passa ela pelo nariz, o enfermeiro, né, que faz esse procedimento, é um procedimento exclusivo e privativo do enfermeiro. O técnico vai auxiliar na passagem da sonda, né, para ajudar ali às vezes no material, também auxiliar depois a administração da dieta, fazer a instalação da dieta também, tá? Então, essa dieta, ó, a gente pode ver o caminho que ela percorre. A gente introduz aqui no nariz, ela vai descer pela faringe, laringe e chegar lá no estômago, né? Então, no estômago, depois ela vai fazer a migração aí e chegar onde que ela deve, tá? Ser posicionada. E depois a gente faz a ausculta aí para ver se essa sonda está bem posicionada e adequada corretamente. Então, aqui, um dispositivo de gastrostomia, né, de primeira passagem. Então, este todo vai ficar, né, um procedimento que faz em centro cirúrgico, ele vai ficar todo, né, dentro do paciente, só essa parte aqui que a gente vai fazer a administração em bolos aí desta dieta, tá?
E aqui, outros, né, depois da aceitação, o paciente teve uma boa tolerância dessa primeira passagem, faz a troca desse dispositivo permanente, tá? Então, aqui também é aonde que a gente vai fazer a manobra aí de colocar o equipo e fazer a administração dessa nossa dieta, tá? Então, aqui também a gente tem uma sonda de gastrostomia, né, que ela está conectada ainda com o fio guia e ela depois retira esses fio guia e liga aí também o, o equipo para infusão aí dessa dieta, tá? Então, a conclusão, né? A escolha da sonda para alimentação por via entérica deve ser discutida com a equipe multiprofissional. Então, é de suma importância, né, avaliar as condições clínicas atuais, anatômicas e o prognóstico de forma individualizada. O enfermeiro apresenta um papel fundamental na escolha assertiva do dispositivo, uma vez que é o profissional que, com experts e domínio sobre os cuidados para cada sonda, tá? Então, aqui hoje a gente viu um pouquinho dessa, dessa maneira aí também, né, de fazer o uso de sondas e algumas outras terapias injetáveis, desculpa, gente, e algumas outras nutrições interais e orais de suplementação para o nosso paciente, tá? Então, também de forma assertiva aí no nosso tratamento e no cuidado com o paciente enquanto ele estiver aí hospitalizado, certo? Pessoal, alguma dúvida, perguntas? Vou aguardar um pouquinho se alguém quiser escrever no chat também. Pode escrever. Semana que vem já é a nossa última aula. Então, se alguém ainda tiver dúvidas, né, quiser anotar para não esquecer, trazer para aqui para as nossas aulas, a gente já tira, né, as dúvidas em sala, responde, né, o que precisa. Se alguém tiver alguma dúvida, só falar aqui também, tá certo? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Ok, então, pessoal, boa noite para vocês, um excelente final de semana, e semana que vem eu espero vocês aqui, nesse mesmo horário, para a gente finalizar aí a matéria de nutrição e dietoterapia, tá? Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever, trazer para a próxima aula, e a gente já faz aí, tira as dúvidas, tá bom? Então, excelente final de semana, boa noite para todos e até a próxima aula.